Agora vamos falar dos tipos de variáveis. As variáveis elas podem armazenar diferentes tipos de dados. Aqui no nosso exemplo a gente só trabalhou com números, mas a gente ainda tem outros tipos. Aqui nesse vídeo eu vou falar de 3 tipos. Bom, nos últimos vídeos a gente conheceu o tipo numérico, então a gente pode criar aqui, por exemplo, uma variável idade e vou jogar um número. Para números é só a gente digitar o número ali, pronto, é um tipo numérico. Aqui no JavaScript a gente chama de number. Outro tipo é string, que é para escrever textos. Então, eu posso escrever aqui, por exemplo, nome. Para escrever uma string, a gente usa aspas. Então veja que eu abro com aspas para criar uma string e fecho com aspas para terminar essa string. E a gente pode escrever qualquer coisa que a gente quiser aqui no meio. Posso colocar aqui, por exemplo, o meu nome. Veja que eu coloquei aqui aspas simples, mas eu também poderia ter criado isso daqui com aspas duplas. Mas claro, se você começar com aspas duplas, você também tem que terminar com aspas duplas. E o outro tipo que eu quero te mostrar aqui é o tipo booleano, também conhecido como boolean. E ele serve para a gente indicar se alguma coisa é verdadeiro ou falso. Eu poderia criar uma variável, por exemplo, está chovendo. E daí, para passar um valor verdadeiro, a gente coloca aqui true. Se a gente quiser passar um valor falso, a gente escreve aqui false. E veja que aqui no booleano eu não coloquei aspas, porque senão ele teria se transformado em uma string. Então esses aqui são os 3 tipos de dados que você mais vai utilizar no seu código. Mas ainda tem outros e nesse vídeo eu ainda quero mostrar mais 2 tipos aqui que eles podem ser um pouquinho confusos. Primeiro, a gente vai ter o undefined, ou indefinido. Saca só, eu posso declarar aqui uma variável, colocar uma variável x aqui, e veja que eu não declarei nenhum valor, eu só declarei a variável ali e fechei ali o comando com ponto e vírgula. Se a gente vier aqui e dar um console log com esse x aqui, o que vai acontecer é que ele vai imprimir aqui undefined. O undefined ele basicamente indica que uma variável ela não tem nenhum valor atribuído. A variável existe, ela foi declarada, mas não tem nenhum valor nela. O que é diferente de inexistente, porque, por exemplo, se eu colocar aqui uma variável y, veja que eu não declarei nenhuma variável y aqui. Se eu executar, ele vai falar, ó, y não existe, não está definido. Então aqui no caso, a variável x, ela foi definida, mas ela não tem valor. Agora, o outro valor que eu quero mostrar é o null, o valor nulo. Então veja aqui que eu vou atribuir o null. Para a gente atribuir null, a gente escreve aqui, null. Quando a gente imprime aqui o valor, veja que ele vai imprimir aqui para a gente, null. O null ele também indica a ausência de valor. E aqui, nessa parte que o JavaScript pode ser um pouquinho estranho, porque em outras linguagens de programação, quando a gente não quer botar um valor em alguma variável, normalmente a gente só tem null. Mas aqui no JavaScript a gente tem undefined e null. E você pode pensar no seguinte, o undefined você pode considerar como uma variável foi declarada, mas ela não tem valor. E o null é quando a gente declarou uma variável e a gente intencionalmente não quer que ele tenha um valor, e daí a gente coloca o null. Ou seja, o null ele seria a representação de ausência intencional ali de um valor. Conforme a gente for avançando aqui nas aulas, você vai entender um pouquinho melhor a diferença de undefined e de null. Então agora você não precisa se preocupar muito em quando usar um ou outro.